Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do triunfo do Bahia sobre o Fluminense, 1 a 0 no duelo de tricolores na Fonte Nova. O gol do Bahia marcado pelo Luciano Juba, que era para ter sido convocado para a seleção brasileira, né? Hoje ele era para estar na seleção, mas o Ancelotti convocou o Jean Lucas, merecido, mas não convocou o Luciano Juba. Inclusive, no final do vídeo eu vou estar trazendo aí o Rogério Ceni falando sobre o Bahia, né? Que vai ter mais jogadores convocados aí. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Bahia, tudo do Esquadrão, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago aqui matérias da partida aí do triunfo do Bahia. Final. E a gente falava, né, ontem do Hugo, que foi convocado e foi bem pelo Corinthians, do Fabrício Bruno, que foi bem, fez um golaço, assim como o Caio Jorge pelo Cruzeiro, 2 convocados também. A gente falava do Jean Lucas, fez um lançamento espetacular, aproveitou ali a desatenção da zaga do Fluminense, foi decisivo também. Mas é isso, jogo em detalhes, o Bahia se aproveitou, o Fluminense também teve sua chance. O Renato Gaúcho chegou até a dizer que foi melhor do que o Bahia, amigo. Lançamento para um que poderia ter sido convocado também, né, Edu, que é o Luciano Juba. Foi um jogo que mostrou equilíbrio, a gente viu equilíbrio nos números, e aí o título não foge realmente do que aconteceu no jogo, né, por uma juba de diferença, porque foi muito equilibrado. Primeiro tempo o Bahia começou melhor. Foi um time que conseguiu, e tem sido assim, né? O Bahia nos começos das partidas consegue ser uma equipe muito intensa, muito equilibrada, aquele time que gosta de morder no campo do adversário, roubar a bola, acelerar o jogo, criar oportunidades, né? Incomodar a defesa, mesmo com os desfalques, né? O Cauli hoje foi o ponta pelo lado esquerdo e muitas vezes caindo pelo lado direito, né? Junto com o Kaique. O Kaique muitas vezes fazendo esse jogo pelo lado direito, até para fazer essa dobra com Arias, né? Tendo essa possibilidade de jogar ali como um ponta que traz para dentro com a perna esquerda e abre o espaço para o Arias chegar à linha de fundo. A defesa do Bahia até se comportou muito bem, porque quando o Fluminense entrou no jogo e conseguiu usar muito bem suas alas, né? Com o Serna e o Canóbio, que incomodaram muito os laterais do Bahia, a defesa conseguiu se comportar muito bem. Só que o Bahia começou o jogo, Edu, naquele modo controle, né? Controlar a posse de bola, tentar envolver o adversário, e o time foi montado para isso, né? Com o Cauli você tem um ponto a menos, o Juba joga mais por dentro, não é aquele lateral que aparece além de fundo, ele é mais um construtor por dentro. O Everton Ribeiro, não se fala, né? Cara que é o regente desse meio campo. O William José, que é um centroavante que sai da área para tentar abrir espaços, mas só tinha o Kaique, né, para fazer essa diagonal. Então o Bahia construtor, conseguiu ter um pouco mais a bola, mas menos efetivo no ataque. No segundo tempo, o Rogério mexe no time, ele espera até um pouquinho, né, com 10 minutos, ele coloca o Eric Puga, coloca o Lúcio e aí se transforma no time vertical, no time de transição rápida, no time de bola mais longa, de 1 contra 1, né, com 2 caras ali. O Lúcio até, depois da entrada do Thiago, né, jogando mais aberto pelo lado direito, com o Puga pelo lado esquerdo. Entrou o Nestor, que tentou dar um pouco mais de verticalidade nos passes. Então foi um Bahia diferente. E foi aí que o Bahia conseguiu fazer o gol. Não com esses caras que entraram, que foram fundamentais, mas com os caras que já estavam em campo. Bela leitura do Luciano Juba, né, no lançamento do Jean Lucas. Bela leitura do Jean Lucas em encontrar o Luciano Juba fazendo essa diagonal. E aí um belo gol que coloca o Bahia na frente. Foram 4 histórias diferentes que contamos nessas pernas de ida das quartas de final, Edu. A única que a gente conta onde o mandante venceu é essa, a história do Bahia contra o Fluminense. E tem alguma vantagem, né? Não dá para dizer que está ali muito na frente. O próprio Renato falou isso, né? Vamos ver no Maracanã como vai ser. Uma coisa boa para o Bahia é que o Caio Alexandre deverá voltar. O cara que faz falta para o time do Bahia, né? E Everton Ribeiro um pouco discreto para quem é o dono do time, o maestro, como você falou, como você bem define. Mas vamos falar do Luciano Juba? Põe na tela os números do artilheiro da noite. Um golzinho só, mas que valor, hein?
E fica a pergunta, está entre os melhores do país? 46 jogos, 38 como titular, 6 gols, 7 assistências, 270 minutos para participar de um gol. 3 gols nas últimas 4 partidas do Bahia. Esse é Luciano Juba, comandado pelo Rogério Ceni, que vai falar agora no Sport Center. Ele fala sobre o calendário brasileiro, muitos técnicos reclamam até, claro, o Renato Gaúcho, ainda que fala do Mundial, né? E fala sobre como isso interfere e desgasta os jogadores. Jogo muito parelho, um time que tem qualidades e virtudes, com um elenco fantástico. Eu acho que não à toa chegou entre os 4 aí na decisão de Mundial agora há pouco. Você vê que é merecido pelo talento dos seus jogadores, como jogadores importantes. Nico fez mais uma vez uma grande partida competitiva. Hoje usamos mais Kaique com Cauli por fora, mas o time lutou, rendeu, está um pouco cansado. Deve ficar mais cansado, porque os outros reclamam do calendário. Com 10 dias de folga, a gente tem 2 jogos nesses dias que poderiam ser uma folga. Então o calendário para a gente é mais apertado ainda, mais complicado de achar jogadores para se montar. É um quebra-cabeça para cada 3 dias, 4 dias, no caso agora de 3 em 3 dias, jogar domingo, quarta, sábado, enquanto o Fluminense provavelmente vai estar descansando e se preparando para o jogo decisivo. Mas é o que tem, o que está escrito, o que está colocado, e nós vamos ter que dar um jeito de tentar sobreviver a tudo. Lembrando, o Bahia também na final da Copa do Nordeste. Serão 2 jogos, né, em breve contra o Confiança de Sergipe. Bom, vamos para o outro lado. O professor Renato Gaúcho também falou daquele jeitinho dele, protestando também e destacando a força do Fluminense. Vamos ouvir. Cara, eu sempre falo para vocês que vocês não têm as informações que eu tenho. Eu poupei o Samuel no último jogo, a sequência de jogos, hoje o Samuel teve uma lesão grave. Cara, vocês, com todo o respeito ao trabalho de vocês, vocês não podem nem de longe, querer discutir com um profissional do futebol. Não estou falando que você está discutindo, entendeu? Não estou falando. Nós temos todas as informações, a gente conversa com os jogadores todos os dias, a gente conversa com o fisiologista, com o departamento médico, com o próprio jogador para saber das reais condições. O Fluminense vão falar, ele vai ter o mesmo discurso. Não é o problema de ter o mesmo discurso. O Fluminense é o único que não tem o tanque cheio nesse campeonato, desde o Mundial, entra em campo a cada 3 dias. O Fluminense está andando bem nas 3 competições, mesmo mexendo no time, porque não tem um time. Você vê, tem clubes, times que estão disputando 2 competições, às vezes até uma, e o treinador muda 4, 5 jogadores. Eu sou obrigado a mexer porque eu vou perder mais jogadores para o departamento médico. Só que quando eu estou mexendo é porque eu confio no meu grupo. Os jogadores estão entrando, estão dando quando eu recado. Aí você falou assim, o que fazer para a gente aproveitar melhor as oportunidades? A gente treina. Dentro do possível a gente treina. A gente tem pouquíssimo treino. O jogador que joga, no dia seguinte, ele tem que fazer a recovery. 2 dias depois, ele tem que treinar 15, 20 minutos para recuperar 48 horas antes do jogo. No dia seguinte, ele tem que fazer um treino rápido para ir para o jogo no outro dia. Então, vocês exigem demais do jogador de futebol. Eu ouço treinadores, eu tenho ouvido algumas entrevistas de alguns treinadores que não aguentam o Brasil porque são muitos jogos. E nós que somos aqui, nós temos que ficar aturando toda hora, a cada 3 dias um jogo, andando nas 3 competições. Eu não sei mais o que vocês querem do Fluminense. Eu posso falar por mim, o presidente está aqui, pode falar por ele, mas o presidente pensa da mesma forma que eu. O Fluminense está muito bem, está andando nas 3 competições, faz parte você perder um jogo. Eu sei que nós precisamos melhorar em alguns aspectos. Eu sei que a gente precisa melhorar nas finalizações, aproveitar melhor as oportunidades, não dar tanto mole assim para o adversário, mas é pouco tempo também para a gente treinar. E mesmo assim, eu volto a repetir, nós enfrentamos o Bahia, que é uma grande equipe, está no G4 do Campeonato Brasileiro, está numa final da Copa do Nordeste, e nós enfrentamos o Bahia de igual para igual, aqui fomos melhores que o Bahia, pelo menos na minha opinião. Então, o que está errado? Corrigir algumas coisas, sempre que tem tempo a gente procura corrigir. Agora, não vamos achar que está tudo errado. Não vamos achar isso. Nós temos mais 90 minutos em termos de Copa do Brasil para a gente tentar reverter em casa. E lá é outra história, é uma partida de 180 minutos. Perdemos os primeiros 90 minutos. Mas nós temos todas as condições com o grupo que a gente tem de a gente reverter no Maracanã.
A curiosidade é que os dois times poderiam ter se enfrentado na Sul-Americana, né? O Bahia cai contra o América de Cali e acaba enfrentando, então, o time colombiano, o Fluminense do Renato, que acaba avançando com 2 vitórias. Agora, tem razão o Renato, né? Não tá tudo errado, claro que não. Teve chance ali com o Canóbio na frente do Ronaldo no primeiro tempo, teve o gol anulado do Serna, teve até, a gente vai falar já do pênalti marcado e depois disso marcado com o nosso Carlos Eugênio Simon. Agora, o que é certo é que Cano e Ganso estão perdendo espaço, especialmente o Ganso, perdendo espaço nesse Fluminense, que tem ali alguns destaques como o Serna, o próprio Canóbio, e realmente, claro que não está tudo errado, né? E a disputa, sim, está muito aberta, Elton. Eu ouvi atentamente as duas coletivas, né, tanto a do Renato quanto a do Rogério, e os dois tocaram nesse assunto calendário, né? O Bahia vai ter, na data FIFA, os 2 jogos da Copa do Nordeste, inclusive com transmissão aqui da ESPN e no Disney Plus também, né? Estaremos com a equipe em Aracaju e aqui em Salvador, Edu. E o Fluminense veio de um Mundial, né? Não teve a pausa que, por exemplo, o Bahia teve. E olha que o Bahia ainda teve jogos ali no início do Mundial, também da Copa do Nordeste. Então, é um calendário que tem sido apertado para todo mundo. Dentro dessas possibilidades, né, de mudanças de time, o Fluminense até poupou alguns jogadores no Campeonato Brasileiro em rodadas recentes, pensando na Sul-Americana, pensando na Copa do Brasil. O Renato vai tentando montar essas peças. Hoje ele colocou o que tinha de melhor, né? Você falou dos jogadores que perderam espaço e já tem perdido há um bom tempo, né? O Bernal é um jogador que era mais utilizado. O Soteldo foi contratado e tem entrado poucos minutos, apesar de ter tido alguns problemas musculares. O Cano é aquela questão também da temporada muito longa e um jogador mais veterano, muitas vezes da forma como o Fluminense joga, tem que baixar as linhas para atacar a profundidade. Ele acaba cansando muito rápido, acaba sendo, em alguns jogos, opção no segundo tempo. O Everaldo tem sido um jogador mais consistente fisicamente, né, nesse momento do ano. Então o Fluminense ele tem lidado com tudo isso, né, com muitas competições, está vivo em 3. O Renato está muito certo, né? O Fluminense tem o jogo da volta em casa, a vantagem é boa para o Bahia. O Bahia fora de casa tem feito bons jogos também. Um time muito equilibrado como visitante, vai para o Maracanã com a possibilidade de empatar o jogo, ou seja, de não levar gol e se classificar, mas é um Fluminense que ainda está na disputa, né? Ainda está no jogo. E é lógico que olhando para o que o Fluminense fez até agora, nos campeonatos de mata-mata, nas Copas, é um time muito credenciado aí longe também na Copa do Brasil. Mas ele vai ter que gerenciar muito bem isso agora, Edu. Vai ter o descanso que o Bahia não vai ter, mas vai ter alguns desfalques por conta da data FIFA. E o jogo como logo na quarta-feira, né, e as seleções jogam na terça, os dois, inclusive, terão dificuldades para montar essas equipes. E por isso a vantagem do Bahia foi muito boa e por isso o Fluminense lamenta esse gol sofrido no final. Porque o empate, levando esse empate para o Maracanã, talvez as possibilidades fossem bem maiores, até pela postura que o Bahia teria que adotar, né, jogando fora de casa. Mas é um Fluminense vivo ainda, cansado, assim como o Bahia, mas vivo na competição. Eita, que o Bahia ganhou do Flusão 1-0, um gol no finalzinho ali, numa pane que deu na defesa do Fluminense, até o monstro, até o Thiago Silva deu um mole ali, todo mundo dormiu e o Bahia acabou abrindo o placar num jogo que pôde, durante algumas vezes ali, ter até terminado favorável ao Fluminense, que teve a oportunidade também de ganhar o jogo. Acho que o Bahia não dominou o jogo amplamente como se esperava, né? Jogando em casa, é um time qualificado hoje e tal. O Fluminense foi competitivo, poderia ter saído com um resultado melhor, vai decidir no Maracanã, tem todas as condições de virar o jogo, etc. Não tem nada de absurdo, também não é nenhum absurdo se for eliminado, mas eu quero aqui de novo fazer uma consideração que eu considero para mim a base de toda a análise do que está ruim ou não no Fluminense hoje. Para mim existe, resumidamente, uma discrepância muito grande em 2 análises que o torcedor do Fluminense muitas vezes faz delas uma só. Existem 2 análises. O time que você acha que o Fluminense deveria ter montado, tô contigo, acho que o Fluminense contratou mal pra caralho. Tô contigo. Gastou dinheiro em jogador que não era pra gastar, gastou mais do que devia. Tô contigo pra caralho. Outra análise é o futebol, que é assim, então, dentro do que eu contratei, do que eu já tenho, o que é que eu posso esperar? E aí, cara, eu tenho muito a impressão que boa parte da torcida do Fluminense tá olhando para um Celta e enxergando um Porsche. Porque o resultado entregue a vocês foi muito superior daquilo que vocês realmente poderiam ter conseguido. Então, ser semifinalista do Mundial de Clubes com esse time faz o torcedor do Fluminense muitas vezes enxergar um time que ele não tem.
Nós estamos falando de um 9, que é um jogador que a torcida do Bahia não aceitou, de um ponta, que é o Canóbio, que é um jogador que era reserva do rebaixado Atlético Paranaense, de vários jogadores ali laterais e meio campo para trás e tal, e os jogadores que são confirmados e soluções, né? Pô, Samuel Xavier eu sei que é bom jogador, né? O Ganso, o Cano, o Fábio, o Thiago Silva, são jogadores de 40 anos de idade, não o Samuel nem tanto, mas são jogadores que eles estão mais pro final da carreira, eles têm uma queda brutal ano após ano. Então, na minha opinião, o Fluminense montou um time absolutamente mediano. Vou usar mediano porque medíocre é um termo que o brasileiro não entende muito bem. Mas é a mesma coisa. É um time mediano, para ser 10º colocado no Campeonato Brasileiro e brigar ali com aqueles caras, brigar ali com o Bahia. É isso que dá para fazer. O Fluminense chega no Mundial de Clubes, faz um puta de um Mundial, e tá com 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, que se ele ganhar um deles, ele tá em 5º no Campeonato Brasileiro, tendo parado para jogar o Mundial e focado naquilo e tal. Tá vivo na Copa do Brasil para chegar a uma semifinal. E o torcedor do Fluminense está reclamando, mas eu quero que jogue mais. Cara, você já notou que ninguém no Brasil consegue jogar futebol? A torcida do Palmeiras está reclamando de futebol. Até 2 rodadas atrás, a torcida do Flamengo reclamava do futebol do Flamengo. Ninguém consegue, o calendário não permite. Com esse time, tu não vai jogar bola, irmão. Tu vai, no máximo, ter algum resultado. E eu acho que os resultados são razoavelmente convincentes para o elenco que o Fluminense tem. Então eu acho que tem uma confusão aí. Tem muita gente olhando para um Celta e falando, caralho, por que não tá entrando na curva a 300 por hora? Eu não sei nem se chega a 300 na reta, irmão. Triunfo do Bahia! E finalmente um triunfo baiano no mata-mata. É bem verdade que o Bahia vem dando show no Campeonato Brasileiro, brigando na parte de cima da tabela, mas depois de pecar nas competições internacionais, o clube quer finalmente chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. E para isso o adversário da vez foi o Fluminense. Cruzamento para a área de René, desvio de cabeça e gol de Serna no primeiro tempo, anulado por impedimento. O torcedor do Bahia reclamou de um possível pênalti ali num toque de mão. O jogo seguiu e na reta final, aos 40 do segundo tempo, os jogadores decisivos e selecionáveis participariam. Jean Lucas, convocado para a seleção brasileira, deu um lançamento primoroso, naquela malandragem que você tem que ter no mata-mata no momento decisivo. Lançou Luciano Juba, que driblou e bateu. Também o selecionável estava na pré-lista, para muitos o melhor lateral esquerdo do Brasil nesse momento, abrindo o marcador para o Bahia. Só que na reta final ainda teve uma possibilidade de pênalti a favor do Fluminense no chute do Acosta, só que esse pênalti marcado pelo Rafael Claus foi anulado por entender que o movimento foi natural e a mão de Santiago Arias e o pênalti foi anulado. Uma noite, inclusive, muito estressante para o torcedor tricolor, que teve um gol anulado e um pênalti também. E o Bahia leva a vantagem para o Maracanã. Analisados por tantos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV 2-0 Cruzeiro em cima do Atlético Mineiro. Na Arena da Baixada, 1-0 para o Corinthians sobre o Atlético Paranaense. Em São Januário, empate em 1-1 entre Botafogo e Vasco da Gama. E o único mandante vencedor foi o próprio Bahia, 1-0 em cima do Fluminense. Quais clubes vão para as semifinais? Comenta aí. Meus amigos, olha, o Bahia passou pelo Fluminense, ganhou 1-0, e eu tenho uma sensação que o Bahia vai se classificar para a fase semifinal da Copa do Brasil. Ganhou 1-0, acho que vai arrumar um empatezinho no Rio e vai acabar se classificando, eliminando o Fluminense. Vai enfrentar isso aqui, ó. Eu acho que o Botafogo passa pelo Vasco da Gama. E aí a gente teria um Bahia e Botafogo numa semifinal. A outra semifinal já sei o que vai dar. A outra é Corinthians e Cruzeiro e ponto final. Então parabéns ao Bahia. Ganhou do Fluminense 1-0. Se classificar, acho que o Botafogo passa pelo Vasco. Aí vamos ter um Bahia e Botafogo em semifinal. Será? Manda o seu palpite também. Um abração. Alguém acode o Ancelotti que essa hora ele tá desesperado. Ele tá desesperado ao confirmar que ele não convocou o lateral esquerdo que mais tá jogando bola no futebol brasileiro em 2025. Ele viu com os próprios olhos no domingo na Fonte Nova e deve ter visto mais uma vez o Luciano Juba decidindo de novo. Não é só um lateral esquerdo que tá jogando bem, que tá contribuindo no apoio, que tá contribuindo no momento defensivo, que tá contribuindo na construção. É um lateral esquerdo que tá decidindo, que
tá resolvendo jogos, que tá sendo fundamental para uma equipe. Um jogo extremamente difícil, um jogo de quartas de final da Copa do Brasil, em que o Bahia não estava na noite mais feliz coletivamente falando. Então teve que individualmente ter suas estrelas resolvendo. 2 jogadores, né? Um de seleção e o outro que deveria estar na seleção. Um passe sensacional do Jean Lucas e uma tomada de decisão ainda mais espetacular do Luciano Juba. Primeiro, pela movimentação. Luciano Juba é um lateral, mas ele não é um lateral comum. Ele foi um lateral que enxergou um espaço e apareceu como se fosse um centroavante, como se fosse um falso 9. Dominou com maestria, tirou da marcação e concluiu com perfeição para fazer o gol do triunfo tricolor. Triunfo em um jogo decisivo que estava muito enroscado. E menção honrosa aqui pro Ronaldo também, tá? Que aqui a gente critica quando tem que criticar, e eu critiquei todas as vezes que ele falhou, mas dessa vez, no momento em que o jogo tava 0-0, ele operou um milagre na finalização do Canóbio. E esse é um reflexo de um time sólido, de um time regular, que mesmo quando não faz uma grande partida, consegue sair com um resultado positivo. Embora ainda não tenha nada resolvido, nada de favas contadas, tá tudo em aberto e será decidido no Maracanã. Torcedor tricolor, nação tricolor, torcedores do Bahia, quando eu insisto em dizer que Luciano Juba é seleção brasileira, eu não estou errado. Será que eu estou errado? Porque só eu que estou vendo a performance desse jogador. O Bahia mereceu o triunfo hoje, mas fez um jogo morno. Pegou um adversário, claro, dificílimo. O Fluminense jogou muita bola também. E Luciano Juba novamente decide o jogo. Um jogador tático, um jogador decisivo, um jogador frio, eficiente. Esse é Juba, que merecia uma convocação, que joga muito. Essa fase extraordinária do Bahia e também essa fase extraordinária do Juba merecia uma convocação, repito. O Bahia vai para o segundo jogo com o Fluminense, com vantagem. Agora, Ancelotti, tá me ouvindo, Ancelotti? Ainda dá tempo. Convoca Juba, Ancelotti. Você vai fazer justiça. Bayern de Munique vence Fluminense no jogo da ida da Copa do Brasil. Mas como foi o jogo? Mais um jogo do Bahia, minha porra, e mais um gol do Luciano Juba. Juba, quem não sabe, é o lateral canhoto do Bahia que todo mundo pediu na seleção brasileira. Que campanha assombrosa vai fazer do Bahia, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. No atual Brasileirão, o Bahia tem 36 pontos com 2 jogos a menos. E caso o Bahia vença esses 2 confrontos, vai se igualar em jogos com o Cruzeiro, porém vai superar o Cruzeiro, que era vice-líder até um dia desses. Vocês têm noção que quando todo mundo se igualar em jogos, o Bahia pode chegar a 42 pontos. Estamos falando do 4º colocado do Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos, que pode se tornar o 3º. E se o Palmeiras levar fumo nos 2 jogos atrasados que tem, o Bahia pode se igualar com o Palmeiras e ser o vice-líder. E o que falar na Copa do Brasil? O Bahia vence o confronto, o jogo da ida, vai decidir no Maracanã, mas se passar, vai pra semifinal, pai. Finalmente o Bahia vai se concretizando aí como um dos grandes do futebol brasileiro depois da compra do Grupo City. Ai, o Bahia já era grande, eu estou falando grande assim no cenário nacional pra incomodar nos campeonatos que disputa. Historicamente eu sei que o Bahia é gigantesco, mas eu tô falando de ser grande no momento, tá fazendo sombra e tá incomodando o Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, e pode estar eliminando o Fluminense de uma competição nacional e bater a semifinal. Olho no Bahia, minha porra, pode ser campeão dessa Copa do Brasil, inclusive foi meu palpite. Bahia será o campeão da Copa do Brasil. Vamos falar a verdade aqui, ó, eu não acho exagero nenhum a arbitragem lá e tirar aquele pênalti. Não é exagero. Sabe qual é o problema? O problema é que, se você voltar alguns dias atrás, você vai ver um Flamengo e Vitória que foi dado um pênalti num lance parecido. Aliás, um lance idêntico. Por que contra o Vitória é pênalti e contra o Fluminense não é pênalti? É isso, falta critério nessa arbitragem, falta critério. Isso sempre faltou no Brasil. Agora o jogo em si, o Bahia venceu com o gol do Juba, que aliás tá jogando o fino da bola. Ancelotti, olho no Juba aí, tá? Joga o fino da bola e não é de hoje, não é de hoje. Desde a época do esporte, esse cara é o cara. O Bahia soube aproveitar uma bobeira da defesa do Fluminense, fez o gol, teve a bola na trave do Jean Lucas, né? Mas o Fluminense também se apresentou, teve um gol anulado que também vai gerar polêmica, porque o pessoal faz análise muitas vezes equivocada do VAR e das decisões do VAR, e o VAR tem esse defeito que a gente conhece de não conseguir demonstrar o que ele marcou. Então é a semana inteira falando desse pênalti, falando do VAR.
O jogo foi um jogo nervoso, um jogo de mata-mata que não tem nada decidido. O Bahia agora vai ter que ir para o Maracanã e jogar o que sabe. O Bahia tem plenas condições de ir no Maracanã e sair com essa vaga. Assim como o Fluminense também, eu acho que tem plenas condições de reverter o placar. E aí? O que será que vai acontecer semana que vem no Maracanã? Quero ver quem vai cravar aí. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia sobre o Fluminense, 1-0, gol do Luciano Juba. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, trazer matérias aqui da partida, da repercussão do triunfo. Ó, começando por essa matéria, ó, Ceni faz previsão após Bahia derrotar o Fluminense. Palavras aí do treinador. Acho que teremos um segundo convocado à seleção. Então, o Rogério Ceni aí, né, falando que nas próximas convocações vai ter pelo menos aí mais um do Bahia. Já era para ter tido nessa, né, mas fazer o quê? Não adianta ficar lamentando, né? Matéria da partida com um belo gol de Juba. Bahia larga na frente do Fluminense. O Bahia está com a vantagem, joga pelo empate na partida de volta. E aí, para terminar o nosso giro de notícias, Renato ignora a derrota e manda recado. Pode ter certeza que vamos reverter o placar. Olha aí, ó, pode ter certeza que vamos reverter o placar. Renato Gaúcho, eu acho o Renato Gaúcho um ótimo técnico, mas tem que tomar cuidado com essas palavras dele, com essas frases. Pode ter certeza, então tem que ter certeza que o Fluminense vai passar. Não tem adversário, não, vai jogar sozinho. Aí o Bahia passa e vai falar o quê? Complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.